Olá, alunos, aqui é o professor Júlio. Vamos aqui fazer a correção dos exercícios de progressão aritmética, tá? Ou seja, PA. Aqui a gente ainda só sabe calcular o valor da razão através de uma formulazinha, né? Que é pegando o termo da frente e diminuindo pelo de trás. Então aqui eu pedi para vocês encontrarem o 10º termo dessa PA. Tá, se eu quero encontrar o 10º termo dessa PA, eu observo que aqui nessa PA que está escrita aqui, eu já tenho 2, que é o primeiro termo, já tenho 5, que é o segundo termo, e já tenho 8, que é o terceiro termo. Esses termos, né, o primeiro termo a gente chama de A1, o segundo de A2, o terceiro de A3 e assim por diante. Mas eu quero saber a razão dessa PA. Ou seja, se ela está aumentando de quanto em quanto ou se ela está diminuindo de quanto em quanto. Então, para calcular a razão, lembra que a gente falou, chama de E a razão. Basta pegar um termo da frente, diminuir pelo de trás. Então, vou pegar o 5 menos 2. Nesse exercício nosso aqui, então a razão é 3 positivo. Isso quer dizer que ela aumenta de 3 em 3. Veja que nesse caso aqui a gente nem precisa fazer essa conta toda. Se você olhar aqui, você vê que ela está aumentando. E se do 2 pulou para o 5, você percebeu que aumentou 3. Então, tranquilo. Como eu quero saber o 10º termo dessa PA, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa PA aqui, ó. Os 3 primeiros termos, 2, 5 e 8. E agora, como eu já tenho 3 e quero saber quem que é o 10º termo, ou seja, se eu olhar aqui A1, A2, A3, eu quero saber quem é o A10, ou seja, o 10º termo dessa PA. Então eu vou construir mais 7 espaços aqui, ó. Aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Aqui seria o quarto termo. Aqui o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º, tá? Então, esse aqui, vou até colocar uma interrogaçãozinha aqui, depois eu apago. Esse aqui, ó, é o que é o A10, que eu quero saber quem é. Bom, aqui é só eu continuar a sequência. Se eu sei que ela está aumentando de 3 em 3, então basta eu continuar aumentando de 3 em 3 até chegar na interrogação. Então, do 8 aumentou 3, vai para 11. Do 11 aumentou 3, vira 14. 14 aumentou 3, vira 17. 17 aumentou 3, fica 20. Aumentou 3, 23. Aumentou 3, 26. E aumentou 3, vou colocar aqui, 29. Portanto, o 10º termo aqui que eu estava procurando, ele vale 29. Então, esse aqui, ó, é o resultado do nosso exercício. Então, o que ele está pedindo é o 10º termo, então você vai colocar 29. Indo para o próximo exercício, agora a gente vai querer o 7º termo dessa PA. Vamos primeiro descobrir quem é a razão. Então, vou pegar o 19 e diminuir o 6. Portanto, a gente descobre que a razão é 13. E aqui eu vou escrever a sequência de novo. Vou pegar aqui, colocar o 6, o 19, o 32. E veja, como eu quero o 7º termo, eu vou querer o A7. Vou querer descobrir quem é o 7º termo.
Eu tenho o A1, que é o primeiro, eu tenho o A2, que é o segundo, A3, que é o terceiro. Falta o quarto termo, o quinto, o sexto e o sétimo. Esse é o que eu quero. Para descobrir, então, a gente vai fazer o quê? Vai aumentar de 13 em 13. Então, se eu tenho 32, aumento 13, vai para 45. Caso você não dê conta de fazer assim, faz a conta no cantinho aqui, direitinho, tá? 45, aumento 13, vai para 58. 58, aumento 13, aí, ó, se a conta for mais dificilzinha, faz aqui, sem problema, pessoal. 8 mais 3 dá 11, vai 1. 5 mais 1, 6, mais 1 que foi 7. 71. E 71 mais 13 dá 84. Então lembra que esse aqui é o último termo, é o sétimo, ó, o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termo que eu estou procurando. Sétimo termo, então, é 84. Opção correta está aqui. Calcule o oitavo termo dessa PA aqui. Então a gente vai pegar a razão, calcular a primeira razão. Vamos pegar o 44 e diminuir dos 50. Observe que agora, se você só olhar para a sequência, você já vê que está diminuindo. Se ela está diminuindo, então essa razão vai ser negativa. Porque ó, você está tirando 50 de 44, então fica menos. E o resultado é menos 6. Então essa sequência diminui de 6 em 6. Então vamos escrever novamente esse pedacinho aqui da sequência, que temos os 50, 44, o 38. Aqui eu tenho 3 termos. Se eu quero ir até o oitavo, então se eu tenho 3 termos, aqui seria o quarto termo, aqui o quinto, aqui o sexto, aqui o sétimo e aqui o oitavo termo. Então aí tem que saber quem que é esse último aqui, ó, que é o oitavo termo, ou seja, quem é o A8. Então bora escrever. Como a razão é menos, então a gente está diminuindo de 6 em 6. Se eu estou no 38, diminuo 6, vai para 32. 32 menos 6 dá 26. 26 menos 6 fica 20. 20 menos 6 dá 14. 14 menos 6 fica 8. Portanto, esse aqui, que é o oitavo termo da sequência, ele vale 8. Tranquilo, né, pessoal? Bem simples de fazer. A não ser que tenha número negativo, né? Vixe, quando tem número negativo aí, lasca. Mas vamos fazer. Quando a gente tem a sequência com números negativos, é comum confundir se essa sequência está aumentando ou se ela está diminuindo. Eu penso assim, quanto mais longe ela estiver do zero, está diminuindo. Então, menos 10 está mais perto do zero, se você for pensar, né? O menos 18 e os outros números aqui cada vez mais longe do zero. Então, ela está diminuindo. Mas para você saber, você pode calcular a razão. Se a razão for negativa, está diminuindo. Se for positiva, está aumentando. E aqui, né, você tem que ter a prática do jogo de sinal. Então, vou pegar aqui o menos 14, que lembra que para fazer a razão, pego o da frente, diminui pelo de trás aqui.
Essa seta aqui, isso é horrível. Pega o da frente e diminui pelo de trás. Então a gente vai pegar o menos 14 e vai diminuir com o menos 10. Observa que eu tenho um joguinho de sinal para fazer aqui, ó. Esse menos com menos aqui eu tenho que eliminar, né? Tem que virar um sinal só. Usa a regra da multiplicação, menos com menos fica mais. Então, tirando esse parênteses, vai ficar assim, ó, menos 14 mais 10. Portanto, essa razão aí é menos 14 mais 10. Lembra da regrinha, sinais diferentes. Você diminui, então aqui dá 4. E conserva o sinal do maior. O maior não é o 14, o sinal dele é menos. Então, razão, menos 4. Então, se é menos 4, quer dizer que está diminuindo de 4 em 4 essa sequência. Vamos reescrever aqui os primeiros elementos, que é o menos 10, menos 14, menos 18. Ele quer saber quem é o 10º termo, então preciso construir mais 7 espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bacana, então. Então a gente vai agora diminuir isso aqui de 4 em 4, tá? Como os números são negativos, né, dá aquela impressão de que eles estão crescendo, mas não, estão diminuindo, beleza? Então vamos lá. Se eu estou no menos 18, diminuo 4, vai para o menos 22. Se eu estou no menos 22, diminuo 4, vai para o menos 26. Menos 26 diminui 4, vai para o menos 30. Diminui 4, vai para o menos 34. Diminui 4, vai para o menos 38. Diminui 4, vai para o menos 42. E diminui 4, vai para o menos 46. Portanto, como eu queria o 10º termo, eu queria saber que era o A10. Né, o 10º termo dessa sequência aqui, ó, que é esse aqui. Então, no nosso caso aqui, ele é o menos 46. Calcule o 15º termo da PA, que é essa aqui. Veja que, olha só, já está pedindo o 15º termo. Quanto mais distante pedir o termo aqui, né, mais difícil vai ser para a gente fazer essa conta, né? Vai ficar fazendo, se pedir aqui o A50, aí nós estamos enrolados. Mas ainda bem que pediu o A15, né? Então vamos ver como é que a gente acha aqui. Primeira coisa, calcular a razão. Então, a razão, a gente vai pegar o da frente, que é o menos 45, e vai diminuir com o de trás, que é menos 50. Aqui a gente tem que eliminar o parênteses, transformando esses dois sinais em apenas um. Então, fica menos 45. Menos com menos, na regra da multiplicação, é mais, então fica mais 50. Portanto, nossa razão é o resultado dessa conta. Eu tenho mais 50, 50 é maior, então o resultado vai dar positivo. Diminuo, vai dar 5 positivo. Então, essa sequência aqui, ela aumenta de 5 em 5. Aumenta porque ela está indo rumo ao zero. Você vai perceber aqui que ela vai aproximar do zero. Então, vamos reescrever os primeiros elementos aqui. Eu tenho menos 50, que é o primeiro termo. Eu tenho menos 45, que é o segundo termo. E tenho menos 40, que é o terceiro termo. Como eu quero chegar até o
o 15º, então eu vou ter que fazer mais 12 espacinhos aqui. Então vamos lá, vamos escrever os espaços aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pôr aqui embaixo. 9, 10, 11, 12. Ó, vou só até aqui. Veja, ó, já está dando trabalho, hein, para achar o termo da sequência. Eu quero saber quem é o A15, né? 15º termo. Então, vou só contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente. Então, como a nossa sequência aumenta de 5 em 5, se eu estou no menos 40, aumento 5, vai para o menos 35. Se eu aumento 5, vai para o menos 30. Depois para o menos 25. Para o menos 20. Para o menos 15. Para o menos 10. Menos 5. Agora, ó, se eu estou no menos 5, aumento 5, vai para o 0. Aumento 5, vai para o 5. Aumento 5, vai para o 10. Aumento 5, vai para o 15. E aumento 5, vai para o 20. Então veja que realmente está aumentando. Ó, são os negativos, eles estão aumentando, aí chegou no 0, começa os números positivos. Então, o 15º termo que eu quero é o 20. Pessoal, agora esse aqui, hein? Tá me enrolado. Ele tá pedindo aqui o 50º termo dessa PA. Eu vou ter que fazer 50 espacinhos aqui, né? 47, né? Para falar a verdade. E aumentando de 2 em 2. Vamos lá, né? Pessoal, a razão dessa sequência aqui é 2. Né? A razão é o da frente menos o de trás. 4 menos 2 é 2. Como eu vou ter que achar o A50 nessa sequência aqui, o termo que está na 50ª posição, eu vou pensar assim, eu não vou fazer que nem eu fiz esse aqui, não. Não vou construir 50 espaços, não. Vou pensar diferente. Veja que essa é uma sequência dos números pares. Então, suponha que seja uma sequência dos números naturais comum. Suponha que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vou fazer só até aqui, ó. Suponha que seja essa sequência. Essa sequência, se eu for até a 50ª posição, né, eu vou chegar ao quê? No número 50. Então, na 50ª posição, eu vou chegar aqui no 50. Só que eu quero 50 números pares, tá? Eu não quero 1, eu não quero 3, eu não quero 5, eu não quero 7, eu não quero 9, eu não quero 11. Eu só quero os pares, certo? Se eu quero até chegar no 50º número par, então 50 seria a metade de todos os números inteiros, então 50 números pares seria 100. Esse foi o método que eu fiz, eu achei para fazer. Vou apagar aqui. O outro método que a gente tem é através de uma fórmula.
Só que essa formulazinha a gente vai aprender na aula que vem, tá? Que é chamado termo geral da PA. Termo geral da PA. Então, fique atento, que na próxima aula a gente vai aprender a calcular o 50º, ou centésimo, ou milésimo termo de uma PA, utilizando apenas uma regra, sem precisar fazer essa continha toda aqui, ó. Certo? Quem tiver dúvida que é 100, faça a conta aí. Mas é 100 mesmo. Pelo esse método que eu fiz dá certo. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.